conceitos. Os filósofos não vivem numa capela, não vivem num deserto, não vivem separados da humanidade e da comunidade que evoluem. Os filósofos apreendem as vicissitudes do próprio tempo e, através do pensamento, agarram aquilo que são os elementos mais determinantes. E é isso, é esse kairos contra o cronos que constitui o essencial do saber filosófico. O cronos, cronologia, em grego, é o fluir de fatos, o fluir de inventos. O kairos é, na mar de eventos que nós temos todos os dias pela frente, apreendermos aqueles que dão sentido ao tempo e fazem história. Esta é a função principal da filosofia. O azáfama fundamental do filósofo é no mar cotidiano de eventos que lhe aparecem pela frente, trazidos pelos meios de comunicação, pelas ciências heurísticas, pelos saberes que ele considera auxiliares, que vão da história, da sociologia, antropologia. Não auxiliares porque auxiliam, mas porque a filosofia aproveita do saber deles para buscar aquilo que lhe é próprio, o sentido do tempo, o sentido da história, o kairos. Repentinamente, no princípio deste ano, parece que o nosso mundo subiu uma metamorfose fundamental. No princípio deste ano, parece que, porque apareceu uma pandemia, que chamamos Covid-19, que metia em repentalho a vida dos homens, a busca dos filósofos cessou. Porque em frente deles estava alguma coisa que metia em causa a vida e por isso mesmo dava sentido à busca do sentido. De repente, a busca nos meios heurísticos ou nas ciências auxiliares perdeu a sua prerrogativa e fundamentalidade, porque em volta do Covid-19, onde a vida do homem e da humanidade parecia estar em repentalho, havia um questionamento mais profundo e fundamental a ser feito sobre o sentido e o significado que o Covid-19 tinha para os homens e para a humanidade. O Covid é uma prerrogativa comum dos homens, é assim como ele aparece, ou que se nos é apresentado. Ou estamos infectados ou vamos sê-lo. O seu impacto, via média globalizada, produz efeitos desesperados para o mundo inteiro e, sobretudo, para as comunidades mais pobres. As consequências são sanitárias, mas as consequências são também económicas. Mas por detrás destas consequências sanitárias e económicas escondem-se consequências de caráter político. O corona obriga-nos, com os seus confinamentos, a confiar mais poderes a regimes políticos duvidosos. Se os Estados Unidos tivessem que confinar-se, teriam que ter confiado a um presidente chamado Trump, a quem o parlamento americano estava a fazer um processo mais poderes. Teria que confiar a um presidente chamado Macron, a quem os camisetas amarelas faziam greves todos os dias, mais poderes. Teriam que confiar ao Boris Johnson, que desconfessou o parlamento pela primeira vez na escola britânica, mais poderes. Moçambique tinha que confiar nos parlamentares que diziam precisar de serem reintegrados porque estavam não integrados, mais poderes. Os eleitos do povo, aqueles a quem nós devíamos confiar o futuro das nossas vidas, os nossos desintegrados, tínhamos que, de repente, dar-lhes mais poderes. Nós, moçambicanos, em frente ao Covid, como todos os países do mundo, esperamos uma vacina. Mas ninguém espera que a vacina venha de nós, das nossas doutas instituições do ensino superior. Estamos numa universidade, estamos numa prova de professor catedrático,
mas não acreditamos que nós possamos encontrar soluções aos nossos problemas. Fechamos as nossas universidades. O único lugar que podia eventualmente produzir soluções ao problema, as universidades, os laboratórios, nós fechamos-nos. E ao mesmo tempo que esperamos dos outros a solução dos nossos problemas, nós vamos fazer reuniões de direitos humanos para dizer que somos iguais a eles. Eles têm que nos solucionar os nossos problemas e nós reivindicamos igualdade absoluta em relação a eles. Isto me parece um paradoxo. O Covid demonstra, se fosse necessário, que Gramsci tinha razão. A história tem muito a ensinar, mas tem poucos discípulos. Apesar das experiências da década 80, em que o repolho nacional foi servido dos moçambicanos, logo depois da abertura e do fim do apartheid, nós recaímos de novo na dependência. Os nossos hospitais estão na África do Sul, os nossos centros de alimentação são fornecidos pela África do Sul. Se ela decidisse fechar as fronteiras, como parcialmente o fez, o risco de ficarmos nas mesmas condições que há 40 anos atrás era grande. Não soubemos capitalizar a experiência de sofrimento por que passamos para encontrar soluções endógenas aos problemas com que estamos confrontados. O nosso material escolar, a nossa alimentação, os nossos perfumes, os nossos medicamentos, os nossos médicos, tudo o que nós consumimos em Moçambique depende da África do Sul. Uma vez mais, se ela decidisse fechar, nós teríamos dificuldades. Os supermercados sul-africanos não estão só em Maputo, nas fronteiras. Elas vão de rumo a Maputo, em todas as províncias. Temos supermercados sul-africanos que nos vendem produtos geneticamente modificados e que muitas vezes entram em concorrência com produtos feitos por nós, produzidos pelos agricultores locais. Significa remeter-se a um nível de dependência que a década de 80 devia nos ter ensinado a ter cuidado. Qual é o significado? Dar aos tempos que vivemos. Como chamar os tempos que vivemos? Aos tempos perifrásticos que vivemos e que atravessamos. Eu pensei chamá-los tempos difíceis. Mas lembrei-me de um famoso romance de Charles Dickens, do século XIX, intitulado Tempos Difíceis, e que fez muita fama na altura. Só que os tempos difíceis de Dickens tinham a ver simplesmente com a situação dos pobres operários ingleses, vítimas do império da máquina e da industrialização, do carvão. Eles limitavam simplesmente a denunciar a situação dos pobres trabalhadores ingleses, mas não tinham em conta a situação que sucumbiam homens e mulheres do mundo inteiro. Os tempos incógnitos que vivemos hoje, os tempos perifrásticos que vivemos hoje, que eu recuso-me a chamar difíceis, alguns diriam que são os primeiros fatores verdadeiramente globais. E outros, de uma maneira mais filosófica, diriam que são interrogações mundiais. É porque para nós filósofos, globalização tem a ver com o global, Globalisierung em alemão,